6 de julho, o Espírito Santo, o selo e garantia. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo contou brevemente a história de conversão de seus leitores, os efésios, né? E quais foram os passos dessa história? Como isso aconteceu? O que aconteceu quando eles aceitaram a palavra da verdade, o evangelho que Paulo pregou? Paulo diz assim: quando vocês creram no evangelho da salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo. Está em Efésios 1, 13 e 14. O qual o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, até que aconteça o resgate, o nosso resgate. Quando a gente recebe o Espírito Santo da nossa vida, depois de crer no Evangelho, em função lógico que é um processo, né? O Espírito Santo que ajuda você a crer. Mas aí você recebe a garantia de ser um herdeiro de Deus. E você vai ser o herdeiro de Deus e vai ter uma herança de Deus. O discorrer sobre a importância do Espírito Santo na vida dos crentes, Paulo usou 2 imagens ou metáforas para o Espírito Santo, uma maneira de eles entenderem melhor. A primeira metáfora foi que o Espírito Santo seria um selo, o que ocorre desde o momento da sua conversão. Então ele recebe o Espírito Santo como se fosse um selo, ou seja, uma garantia de que ele vai receber tudo isso em glória. Por enquanto, o que ele recebe não é em glória, é o reino de Deus. Ele entra para o reino de Deus, mas um dia ele vai entrar para o reino da glória. Nos tempos antigos, usava-se selos para variadas funções: autenticar cópias de leis e acordos, quer dizer, sempre você vê aqui que o selo serve como uma garantia da veracidade, validar a excelência de alguma coisa, ou a quantidade do conteúdo de um recipiente, Ezequiel 28, 12. Então aquele selo estava garantindo aquilo. Ou testemunhar transações, pessoas que fazem negócios, para aquilo não voltar mais atrás, para aquilo ali, seja isso é verdade, então eles selavam, Jeremias 32, 10. Para contratos, vamos fazer um contrato aqui, você me faz isso, eu faço aquilo, então escreve, sela, ou seja, a garantia de que aquilo ali é verdade, tem que ser cumprido. 1 Reis 21, 8. Testamentos ou doações, quando se fazia um testamento, selava, porque aquilo era uma verdade, tinha que ser cumprido. Ou adoções, eu vou adotar isso, aquilo, então tem que ser selado também. Impresso em um objeto, um selo indicava tanto propriedade quanto proteção. Aquilo eu já comprei essa casa e eu estou protegido com este selo, está firmado em cartório, que é meu, que é verdade, que vai acontecer. Já posso contar com isso. A presença do Espírito Santo na vida marca o crente como propriedade de Deus. Vós sois sacerdotes, santos, coluna de Deus, e expressa a promessa divina de proteção.
Efésios 4:30. No dia do juízo vocês não serão destruídos. Vocês serão salvos. Então é a promessa de proteção. Eles receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Paulo afirma claramente que no momento que alguém entrega a vida a Jesus e crê nele, o Espírito Santo sela. Isso aí é um termo que foi usado do grego, né? Xeragizo. Aquele crente em Cristo está selado para o dia da redenção. É uma verdade maravilhosa, libertadora, como se fosse aquele escravo que não tinha o que fazer, mas agora está livre, né? Está livre, reconfortado. O Espírito de Deus marca os seguidores de Cristo com o selo da salvação assim que eles creem. Então, se a pessoa aceitou Jesus Cristo de todo o coração, crê em Jesus totalmente, e se ele morrer naquela hora, ele já está salvo. O selo da salvação. Agora, o que Jesus falou? Aquele que crê até o fim, esse será salvo. Então não adianta crer na hora e depois virar as costas para Deus. Porque aí ele perde o selo. Então é aquele que fica fiel até o fim. Esse herdará, o selo ficará nele. A segunda metáfora é a imagem que Paulo utilizou para o Espírito Santo, foi a de garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, o que nos dirige para o momento em que a herança será dada na íntegra. Então, nós temos uma riqueza muito grande, inimaginável, que ganhamos quando aceitamos a Jesus. E começamos a desfrutá-la quando recebemos o Espírito Santo. Mas é uma garantia, um selo de que todo o demais será recebido, porque está selado. 2 Coríntios 1:22. A palavra traduzida como garantia, arrabon, foi um empréstimo do hebraico e era usada no grego comum, ou chamado koiné, no Novo Testamento, para indicar uma primeira parcela, um depósito ou pagamento adiantado, que exige do comprador pagamentos adicionais. É como se fosse alguém comprando alguma coisa, e é uma imagem só, é uma metáfora, né, para a gente entender, e que você já começa a receber. Você comprou uma casa para pagar em 30 anos. Você já pode entrar na casa, né? Está selado, está garantido. Você então já recebeu uma parte, já está começando a gozar os privilégios daquela transação, né? Então, agora o total geral, a quitação de tudo, será na vinda de Jesus Cristo. Os crentes não pagam essa garantia, mas recebem de Deus. Essa é a diferença da metáfora que ele usou, né? A presença preciosa do Espírito Santo na vida dos crentes, segundo Paulo, é a primeira parcela da herança completa da salvação e da redenção que virá no retorno de Jesus Cristo. Nossa parte é receber com o coração grato e submisso o que nos foi oferecido por Jesus. Quando a gente recebe uma herança, a gente fica feliz com o que recebeu, se é pouco ou é muito.
Não podemos reclamar. Eu recebi uma herança. Foi de graça aquilo. Entretanto, a herança que Jesus vai dar não é pouco. Não é uma herança miserável. Algo pequeno. Mas é algo inimaginável. Seremos herdeiros com Jesus Cristo. Imagine isso. Por isso devemos nos alegrar, ficar muito felizes e não esquecer, como os Efésios estavam esquecendo, por isso que estavam desanimando. Estavam esquecendo que quem somos nós? Somos herança de Deus e temos uma herança em Deus.